Boa noite a todos, um abraço da Grande São Paulo, com todo o seu trânsito e barulho. Eu gostaria hoje de trazer uma palavra, um ensinamento da Palavra de Deus que seja uma bênção para a sua vida. Eu gostaria de dizer, inclusive, antes de anunciar qual é o meu assunto, que duas são as decisões mais importantes da nossa vida. A primeira delas é a decisão de se nós vamos crer no Evangelho ou não. Claro, a decisão mais importante é então a respeito da salvação, mas a segunda decisão mais importante de todas é a decisão a respeito de com quem nós iremos casar, porque afeta todo o resto de nossa vida. Hoje o assunto é sobre o casamento, o divórcio e o recasamento, casar de novo após o divórcio. Não vou tratar de todos os aspectos disso, gostaria de apenas olhar alguns dos aspectos fundamentais e trazer duas considerações para vocês. A primeira delas é essa: você já parou para pensar como que seria a nossa vida nos dias de hoje se a lei de Moisés ainda estivesse em vigor? Como que seria diferente? Uma outra consideração é com que seriedade o Senhor trata esse assunto de casamento. E o divórcio? Como que o Senhor se sente a respeito de divórcio? Casar de novo pode? É da vontade de Deus que uma pessoa que teve um casamento, não deu certo, desfez ou pensou que desfez, vamos então começar um outro relacionamento, casar novamente? O que o Senhor pensa a respeito de tudo isso? Vamos começar no começo. Vamos começar abrindo em Gênesis, no capítulo 2, e nós vamos ver o primeiro dos casamentos. Ele serve de fundamento para toda a nossa instrução. Gênesis capítulo 2, no versículo 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Agora olha só que importante esta parte aqui, ó. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Aqui o próprio homem reparou: não tem ninguém igual eu, não tem ninguém equiparável a mim. Então nesse momento nós vemos do versículo 21: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E agora o versículo-chave que serve de fundamento para todos os casamentos que se seguiram na face da terra. Gênesis 2, 24. Por isso, ou seja, pelo que a gente acabou de ler, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse processo, até mesmo a nossa cerimônia pública, né, a festa do casamento, ela envolve todos esses elementos. O elemento principal de deixar os pais, tanto do lado do noivo quanto do lado da noiva, deixar e partir de casa, sair de casa, deixar aquele lar, deixar aquela família e formar uma nova família, uma nova unidade familiar. Bom, o que o Senhor acha a respeito do divórcio? E quando que surgiu o divórcio? E como que essas coisas começaram a funcionar? Por que essa história aqui, que é tão bonita, né? Um homem, uma mulher, casados, unidos, uma só carne, desfrutando então de um companheirismo, de uma intimidade.
Por que essa história não pode ser sempre e terminaram com aquele... terminando, né? Por que essa história não pode sempre terminar com e viveram felizes para sempre? Eu gostaria de pedir que vocês peguem as suas Bíblias aí, se já não estão com elas, e façam comigo, vamos dar uma puladinha mais para frente, bem mais para frente, o livro de Mateus. Eu vou pular a lei por enquanto, a lei de Moisés, porque nós vamos voltar nela. E nós vamos para Mateus e dessa vez no capítulo 5. Mateus no capítulo 5 temos algo que é um pouco surpreendente, é bastante forte. Mateus 5 fala o seguinte, no versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Onde é que eles ouviram isso? Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Então ele está se referindo à lei. Oh, vocês ouviram isso aqui, não é para adulterar. Eu, porém, vos digo... Aí quando você lê eu, porém, você pensa, ué, ele está mudando as coisas? Será que ele vai liberar agora? Não, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então aqui o Senhor, ele pega uma lei e ele mostra a essência dela, ele mostra o coração da lei. É curioso isso, porque a gente sempre pensa, não, eu só pensei, mas eu não fiz nada, eu não fui até lá, então... Mas ele fala, não, mas se você no seu coração estava pensando, desejando isso, já houve o adultério. O grau não é o grau máximo, mas é o mesmo pecado. Então aqui o Senhor Jesus está mostrando a essência da lei e ele está intensificando o ensinamento, mostrando que é bem mais do que a gente pensa na nossa carnalidade, na nossa tendência humana de falar, não, mas é menor do que... Sabe, a gente minimiza, não é? A gente fala menos do que parece. Agora, olha que interessante Mateus 5, no versículo 31. Ele fala, também foi dito. Agora ele vai pegar outra parte. Agora ele vai pegar de Deuteronômio 24. E nós vamos lá depois. Mas olha só. Ele diz, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele, carta de divórcio. Ah, então tá na lei, então pode divorciar, né? Não gostou, não tá dando certo, beleza, desfaz. Divorcia, manda embora cada um pro seu lado e vamos começar de novo. Muita gente tem esse pensamento, só que olha o que o Senhor Jesus diz a respeito dessa tal de carta de divórcio, desse ato de repudiar, ou seja, o divórcio em si. O que o Senhor fala? Ele diz, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, em outra tradução, exceto em caso de fornicação, a gente já define isso, e, como eu ia dizendo, exceto em caso de relações sexuais ilícitas ou fornicação, a expõe a tornar-se adúltera. Mais uma vez, Mateus 5,32. O cara que repudia a sua esposa, ele divorcia dela, não sendo nesse caso de fornicação, ele a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Como assim? Por que ele comete adultério? Ele casou bonitinho, foi na igreja, não é? Por que é adultério casar com uma pessoa divorciada? E por que, pelas outras razões, não sendo aquela uma da fornicação, por que um divórcio por outras razões, vamos dizer, muita briga, desavenças da parte financeira, as muitas coisas que surgem por aí. Por que expondo, aliás, por que casando e depois divorciando por esses outros motivos, a pessoa fica exposta a adultério? Exponha a tornar-se adúltera. O que é fornicação? Você sabe, é uma palavra antiga, né? A gente não ouve mais
tanto nos dias de hoje. O que significa essa palavra antiga, fornicação? Vocês lembram que nós lemos em Gênesis, a gente leu em Gênesis 2, 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um homem, uma mulher, os dois se unem e eles deixam as suas famílias e eles se unem e se tornam uma só carne. Por que isso é considerado tão assim que não pode desfazer? Porque depois pode virar adultério. A explicação, irmãos, é que fornicação é tudo aquilo que é um relacionamento íntimo que não seja entre um homem e uma mulher que são casados. Em outras palavras, aqui está o padrão de Deus para a sexualidade humana. Um homem, uma mulher, unidos, se tornam uma só carne e assim eles são uma família. Nesse ambiente, está liberado, pode expressar o carinho de todas as formas, mas fora disso, qualquer coisa fora disso é definido como fornicação. E adultério, portanto, que é quando a gente, o cara trai a esposa ou a esposa trai o marido e tem uma relação com uma outra pessoa que não é casada com ela, isso é fornicação. E especificamente adultério, porque o adultério é definido como o tipo de fornicação que ocorre com pessoas que são casadas. Mas vamos dizer, dois jovens bem novinhos que nunca casaram e não são casados, quando têm relações, isso não é necessariamente adultério, porque ali ninguém é casado, mas é fornicação, entendeu? Então, tudo aquilo que não é um relacionamento entre o marido e a esposa casados é adultério. É fornicação. É uma perversão da sexualidade que Deus desejou. Então, irmãos, aqui em Mateus, quando ele fala, eu estou dizendo para vocês, você repudia sua mulher, você se divorcia, você está expondo ela a se tornar adúltera. E se o cara casa com uma pessoa que é divorciada, isso é adultério? Isso é adultério porque aquela união que Deus criou, quando um homem e uma mulher se unem, aquela união ali, ela não é desfeita indo lá no cartório assinando um papel. Ela não é desfeita porque agora eles não querem mais ficar juntos. Aquela uma só carne, aquela intimidade que eles agora têm, não é possível de ser desfeita, exceto com a morte. E agora para a gente ver isso com um pouco mais de firmeza, eu gostaria de voltar para Mateus 19. Nós estamos em Mateus 5. Mateus 19, os fariseus aqui testando ao Senhor Jesus, e eles fazem essa pergunta no versículo 3. E vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Não é fascinante? A resposta dele é: vocês não leram? Não, lá no começo, bem no comecinho, quando Deus criou o casamento, o que ele queria? Um homem e uma mulher unidos se tornam uma só carne. Mas daí ele interpreta, daí ele explica, e isso vindo do próprio Criador. Veja, ele fala no versículo 6, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Percebe? Por isso que o divórcio não desfaz esta união que Deus criou, porque eles não são mais dois, eles são um só. Continuando no versículo 6, Mateus 19, 6, ele fala: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A profundidade disso é tão grande que a gente precisa agora fazer, sabe o quê? Voltar lá no Velho Testamento, porque em seguida eles questionam. E deixa eu resumir por enquanto. Pode divorciar por qualquer motivo? Lê lá, Deus fez, eles são um só, não é para separar. Divórcio? Não, nunca. Percebe? Se eles não tivessem insistido,
o assunto teria morrido aqui. Pode divórcio? Não, não pode. Simples assim. É a vontade de Deus que as pessoas se separem? Não. Casou, fica junto o resto da vida. Essa é a vontade de Deus. Só que aí eles questionam. Ah, mas por que lá na lei, por que Moisés falou, pode divorciar? Eles fazem essa pergunta. Observem, no versículo 7, aqui Mateus 19, 7, replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Eles até perguntam a pergunta já com maldade, né? Por que Moisés deu essa ordem? Não é bem assim. Nós vamos ver em Deuteronômio 24 como que acontecem essas coisas. Mas a resposta do Senhor Jesus, entendendo o que está escrito lá atrás e sabendo o que é o coração de Deus, a essência daquela lei, ele fala o seguinte: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Em outras palavras, não é o que Deus realmente queria. Aí ele fala no versículo 9, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Em outras palavras, aquele casamento ainda está valendo aos olhos de Deus. Não foi desfeito só porque vocês concordaram e se separaram e não moram mais juntos. Percebe aqui o que o Senhor está dizendo? Ele fala, se não for por aquela situação lá, não pode, é adultério, é um pecado gravíssimo. Tanto é que a conclusão, os discípulos entenderam, eles falaram no versículo 10, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar? É tão ruim assim? É tão sério assim? Ixi, então é melhor nem casar. Olha só. E aí o Senhor Jesus fala algo profundo. Jesus, porém, lhes respondeu, versículo 11, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Não é para todo mundo, em outras palavras. Tem algumas pessoas que aguentam viver sozinhas, é o dom delas. O próximo versículo fala sobre isso. Mas não é para todo mundo. Bom, nesse momento a gente precisa fazer uma pausinha para explicar uma coisinha aqui. Quando as pessoas de hoje, que vivem nos tempos de hoje, na cultura de hoje, olham para esse texto e veem o Senhor falando, no caso de relações sexuais ilícitas, no caso de fornicação, daí o divórcio é permitido. Mas tirando isso, daí não pode. Aí você pensa, então, se o marido traiu a esposa, se a esposa traiu o marido, é legítimo. Tranquilamente podemos dar o aval e eles podem se divorciar. Vamos dar uma paradinha agora, esquecer um pouco a nossa cultura e voltar na cultura daquele tempo. Porque sem o contexto, irmãos, a gente cai no erro muito facilmente. Vamos olhar o contexto e aí eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 24, e depois disso a gente vai dar uma recuada para ver Deuteronômio capítulo 22. Esses são os dois textos principais aqui da lei a respeito do divórcio. E depois a gente vai para o Novo Testamento. Vamos para os textos relativos ao tempo da graça de hoje. Vamos aprender o que o Senhor quer para os dias de hoje. Mas mesmo assim, olha o que a lei dizia. Em Deuteronômio 24, versículo 1, ele diz assim, se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir de casa, e se ela, olha, até agora ele não deu instrução nenhuma, é se isso, se aquilo, se o outro, se o outro, se o outro. Eles já concluíram, não, Moisés mandou, não é bem assim, mas está aqui, se acontecer isso, se acontecer aquilo, nessas condições, assim, beleza. Então, o cara
Casou. Eles, ele achou alguma coisa errada com ela, alguma coisa indecente, foi lá, deu o divórcio para ela, mandou ela embora. No versículo 2, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem? Não está dizendo que pode, que está tudo certo, está dizendo se isso acontecer. E se este a aborrecer, não gostar dela, né? E lhe lavrar termo de divórcio. Agora ele está divorciando ela. Segunda vez. Ele o dar na mão e a despedir da sua casa. Ou, se esse último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então aqui são duas possibilidades. O cara casou com ela, não gostou, teve coisa indecente. Mandou ela embora. Divorciou. Ela então casou com esse outro cara, o cara 2. E o cara 2, ou ele morreu, ficou com ela e depois morreu, ou então ele se divorcia dela, o quê? Daí o quê? Então, olha o versículo 4. Então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Não pode voltar, percebe? Essa que é a regra. Ele não está dizendo, ó, não tem problema, não gostou, divorcia. Não é isso. Ele está dizendo, se acontecer assim, assim, assim e assim, aí o que não pode, o que é abominável, é ela voltar com aquele primeiro que divorciou para começo da história. Ele fala assim, ó, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode fazer isso de vai, empresta um pouco, depois pega de volta. Isso não podia. Agora, esse é o único termo que fala aqui do termo de divórcio. Mas nós temos algumas instruções relativas a esse assunto um pouco antes. Deuteronômio no capítulo 22, começa ali no versículo 13 a falar de uma situação um tanto quanto interessante. Diz assim, ó: se um homem casar com uma mulher e depois de coabitar com ela, como assim? Depois de coabitar com ela, a aborrecer. Lembrando que aborrecer tem o sentido de não gostar, de sentir ódio. Ódio é um pouco forte, mas essa que é a ideia. Não gostou dela. Ele atribuir atos vergonhosos. O que ele está dizendo? E contra ela divulgar má fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça, nós já vamos ler essa parte, mas espera um pouquinho. Vamos voltar ao tempo, porque hoje, como que faz o casamento tipicamente? Um casalzinho está namorando, resolve que é isso aí, vamos lá, vamos casar. Daí eles propõem casamento, né? Normalmente é o noivo ou o homem que pede a esposa, a moça em casamento. E daí, nesse momento, eles combinam e acertam e vamos casar, marcam a data e tá tudo definido. Eles estão casados? Não, mas eles estão comprometidos, certo? Eles vão casar. Então aí passa-se um tempo, alguns meses aí, e eles então chegam no dia, eles casam. Nesse meio tempo eles vão preparando a casa, vão preparando todas as coisas. Chega no dia, eles casam. E daí depois da cerimônia eles se unem e eles então desfrutam da consumação física do casamento. Isso que é o certo, nos dias de hoje, na nossa cultura. Mas e no judaísmo era assim? Eu queria explicar para vocês a respeito da tradição de desposar. Nós vamos ver essa palavra aqui nesse texto um pouco mais. E depois nós vamos lembrar de José e Maria, como foi com eles. Eles estavam desposados. O que é desposar? É um pouco parecido com o noivado, mas já é oficial. Tipo, quando eles são desposados, geralmente há um acordo entre os pais, assinado pelos pais, e aquele casalzinho ali, no papel, já está casado. Eles estão casados, só que não se juntam. A tradição era de ficar um ano preparando a casa, verificando se é isso mesmo. E nesse ano dava tempo para se certificar de que
os dois eram puros e estava tudo certinho, não tinha coisa errada acontecendo. Então, no final desse ano, a casa está pronta, os dois estão muito ansiosos para se juntarem. Eles então tinham uma festa e eles celebravam o casamento numa festa com a família, e no fim dessa festa o casalzinho ia lá no quarto preparado para isso, e eles então consumavam o casamento num ato de uma relação física ali mesmo. Para que isso? Porque aquele lençol ia servir depois para os pais da moça como a prova da virgindade dela. Então, é isso que vai acontecer no texto que a gente vai ver agora. Em Deuteronômio 22, nós lemos o 13 e o 14, o cara casou com ela, teve relações com ela e decidiu, não gostei, essa aqui não é virgem, tem coisa errada aqui. Mas irmãos, qual que é a pena que se dava para todos os pecados de natureza sexual na lei de Moisés? A homossexualidade, por exemplo, qual que era a pena que se dava a isso? Qual que era a pena que se dava àqueles que tinham relações íntimas com animais? Qual que era a pena que se dava para aqueles que tinham relações com familiares, com incesto, né? com a mãe, com o pai, com irmãos e familiares? Qual que era a pena? A morte. A morte era a pena de todas essas situações erradas. Aqui então, nós podemos perceber na lei uma seriedade muito grande em relação ao casamento. Era tão sério que fazer coisa errada em relação àquilo que era o padrão, né? Um homem, uma mulher, unindo-se, aquilo é o certo. Fazer coisa errada em relação a isso podia chegar a causar a pena de morte. Em Deuteronômio 22, ele diz no versículo 15, continuando a história desse cara que reclamou que ela não era virgem. No versículo 15 diz assim, ó, então o pai da moça e a sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e a levarão aos anciãos da cidade à porta. O pai da moça dirá aos anciãos, dei minha filha por mulher a esse homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo, não achei virgem a tua filha. Ó, então agora os pais estão chateados, estão reclamando, ó, juízes, olha aqui a situação. Não achei virgem a tua filha. Todavia, eis aqui as provas da virgindade de minha filha, e estenderão a roupa dela, o lençol lá, né? Diante dos anciãos da cidade, os quais tomarão o homem eu estou no versículo 18 agora, os quais tomarão o homem e o açoitarão. Acusou indevidamente a moça, levou a público isso, sabe, disse que ela fez coisa feia e tem provas de que ela não fez. Esse cara é açoitado, ele apanha na frente de todo mundo. E daí, diz assim, ó, depois do açoite, no versículo 19, e o condenarão a 100 ciclos de prata, e o darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. O bom nome era uma coisa tão valiosa, que alguém querer jogar isso na lama, e ainda falsamente, a pena era pesada. E não termina aí. Olha só, ele fala, ele ficará sendo sua mulher, ela ficará sendo sua mulher, e ele não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Tentou divorciar, não foi, sei lá, não gostou da comida dela, quis divorciar, falou mentira, ele apanha, ele paga uma multa e ele não pode nunca mais tentar de novo esse negócio de divórcio. Sabe por quê? Porque se durante aquele período de teste, onde eles estão casados, mas não estão juntos, não for constatado nada, já estão casados. Agora vai só continuar, vai dar andamento ao resto da vida deles juntos.
Então, aqui a pena é pesada para esse tipo de brincadeira. Só que e se for verdade? No versículo seguinte, porém se isso for verdade, observem a seriedade disso aqui. Versículo 20, porém se isso for verdade, que se não achou na moça a virgindade, então a levarão à porta da casa de seu pai. E os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E aí, pessoal, com leis assim, vocês acham que o povo de Israel teria bastante cuidado em relação a casamento? Teria, né? Não é à toa que os pais estavam sempre envolvidos. Muito comum era o casamento arranjado. Bom, vamos continuar porque temos agora outra situação. No versículo 22, se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher assim... desculpa, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Os dois vão morrer. E assim eliminarás o mal de Israel. Muito curioso. Se a gente for ler o resto, olha só, a próxima parte fala de uma virgem desposada. Observe o versículo 23. Se houver moça virgem desposada. O que é desposada? É casada, mas não se juntou ainda. Certo? É parecido com aquilo que a gente falou. Eles são noivos, não é bem a mesma coisa, mas... Por quê? Porque eles são casados, mas não se juntou ainda. Então, se houver uma moça, ela é virgem, ela é desposada, ela está prometida, ela é casada. E um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e o apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade. Na época, um grito e todo mundo está ali, já para na hora. Se foi a força, não tem como acontecer, certo? Então ela morre. Por quê? Porque não gritou. E o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Afinal, aquela ali é casada. Ela é desposada, então é casada. Só não se uniu ainda, ela é virgem. Mas já é casada, certo? E assim eliminarás o mal do meio de ti. Vocês veem que a lei é bem séria com essas coisas. Daí ele fala da situação dessa moça, a mesma situação, só que no campo. É uma moça virgem, ela é desposada, o cara força essa moça no campo, e como está lá no campo, não adianta gritar, não tem ninguém por lá, fica por isso mesmo. Aí a lei fala que só ele vai morrer. Ela denuncia ele e ele é morto. Ela não, ela está isenta de culpa porque o que ela ia fazer? Então, é bem interessante como essas regras mostram o padrão de santidade de Deus e o desejo de Deus em relação ao casamento. Por isso que o Senhor Jesus explica, olha, é para casar e não é para divorciar. O que Deus juntou não é para separar, os dois não são mais dois. É um só, é uma só carne. Mas e na graça? Passou o tempo da lei, não estamos mais debaixo da lei. Nós agradecemos ao Senhor por isso, porque muita gente hoje divorciou e casou de novo, cometendo adultério. E a pena do adultério é a morte. Mas tem muita gente que acha, não, mas não tem problema. Se houve alguma coisa errada, se houve alguma traição, é só divorciar. Na palavra de Deus, o divórcio não era a solução para uma traição. Era a morte que era a solução. E daí, nesse caso, a pessoa que foi traída, agora não tem mais marido ou não tem mais esposa. Então, aquela pessoa poderia casar de novo porque o casamento foi desfeito pela morte. A morte, sim, desfaz o casamento. O divórcio, não. Então, esse ensinamento é muito importante. Mas e na graça? E nos tempos de hoje? Mudou alguma coisa? Gostaria de abrir em Romanos, no capítulo 7. Aliás, antes de ler Romanos, eu abri aqui em Malaquias e eu gostaria de mostrar como que o Senhor se sente em relação ao divórcio.
Para quem já passou por isso, sabe quantas lágrimas rolam, quanta dor existe. Muitos dizem o divórcio ele não desfaz o casamento, ele despedaça as pessoas. E é uma verdade isso. Em Malaquias no capítulo 2, o Senhor fala o seguinte no versículo 14: E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Eu estou lendo com pressa, perdão. Está errado. E perguntais por quê? Referente ao contexto, né? Aí o Senhor responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que nele havendo um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16: Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. O que o Senhor acha dessa situação de um homem quebrar a sua aliança com a mulher da sua mocidade? Eu não li o versículo 13, mas foi um erro, eu devia ter lido, eu comecei no 14. Eu vou ler o 13 agora, porque diz assim, ó: ainda fazeis isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer da vossa mão. Fazendo lá sacrifícios, e o Senhor não recebe. Mas por que, Senhor? Essas lágrimas aqui, esse choro, esses gemidos, essa dor toda. Ah, mas por quê? Porque você quebrou a sua aliança, você não honrou, você não foi fiel. Eu odeio o divórcio. É aqui o Senhor dizendo como ele se sente em relação a todas aquelas lágrimas derramadas, toda aquela angústia, toda aquela dor de uma separação. Mas vamos para Romanos. Romanos no capítulo 7, nós temos um princípio importante a respeito do casamento. Romanos 7, no versículo 2, diz o seguinte: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Que lei? Espera aí, nós já vamos ver. Mas ela está casada pela lei, ou está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, vírgula, ou enquanto ele não dá um divórcio para ela. É isso? Não é isso que está escrito. Está escrito enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Em outras traduções, da lei do marido, da lei do casamento. Essa lei, não está falando da lei de Moisés, está falando da lei que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, quando uniu Adão a Eva. Essa lei. Então, enquanto estão vivos, porque agora eles são uma só carne, estão casados. Aí olha que isso aqui é Paulo explicando aquilo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus, explicando a essência de tudo isso. No versículo 3, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Tá vendo? Então a poligamia, mais de um marido, mais de uma esposa, também não está certo. Isso não é o projeto de Deus lá no Jardim do Éden. Isso não é um homem e uma mulher, os dois, uma só carne. Isso aí já é 3, 4, não está certo. Então a poligamia está errado. Mas aí muitos leem isso e falam: não, mas se divorciou, daí já não é mais o marido, já não é mais a esposa, anulou o casamento. Não, ele está falando enquanto estiver vivo. A lei do casamento está valendo. Então aí ele fala: porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Pode casar de novo, está morto o marido, beleza. Os viúvos, as viúvas, sem problema nenhum. O casamento está desfeito sim, porque uma das partes morreu. Mas o divórcio não anula o casamento.
Então é por isso que o Senhor fala mais para frente, então, em 1 Coríntios 7. Vamos lá que a gente pode até dar uma estudadinha nesse texto e depois encerrar. Mas tem algumas coisas a ver. 1 Coríntios tem bastante riqueza de ensinamento no capítulo 7 a respeito do casamento. E aqui ele então começa a falar com os casados no versículo 10. Nos versículos anteriores ele falou com os casados a princípio, mas foi em relação a uma situação específica lá de Corinto. Agora ele dá as ordens gerais. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Ou seja, nas revelações que o apóstolo Paulo teve, essa é uma delas. Foi especificamente dado a ela, ó, é para ser assim. E o que é para ser? Que a mulher não se separe do marido. Ponto. Daí tem um parêntese. Eu vou pular o parênteses, a gente já vê ele. Mas depois do parênteses, tem e que o marido não se aparte de sua mulher. Um detalhe. O apóstolo Paulo nunca usa a palavra divórcio. Lá em Mateus, várias vezes ocorre, em várias partes do Novo Testamento ocorre essa palavra divórcio. Nas cartas de Paulo, aquela palavra grega para divórcio não aparece nem sequer uma vez. Aqui ele fala de separação, não é para separar. Imagina divorciar, não é nem para divorciar, mas nem a separaçãozinha, aquela de, não, eu estou chateado com você, vou ficar umas 2 semanas lá na casa do meu pai, nem isso. Não é para se separar. Não se aparte, não se separe. Só que aí tem essa é a regra. E esse é o ideal de Deus, essa é a perfeição de Deus. Mas tem o lado realista de tudo isso. O Senhor sabe como é a nossa tendência, então ele coloca um parênteses aqui. E ele fala, se porém ela vier a separar-se, isso é um ato de desobediência, concorda? Já está fazendo o que acabou de dizer para não fazer. Mas se vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Fecha parênteses. As condições aqui são simples. Vocês dois são uma só carne, só a morte vai desfazer isso. Não é para separar, mas se for separar, vamos supor, às vezes acontece uma situação de perigo, uma situação de abuso. Vamos dar um tempinho, vamos logo ali, vamos dar um espaço. Às vezes as pessoas se sentem na necessidade de fazer isso e Deus compreende essas situações. Então, dos males o menor, vamos dar um espaço. Só que aí o que é esse espaço? Vai para o seu caminho, eu vou para o meu, você encontra uma outra pessoa, eu encontro outra pessoa, é isso? Não. Não se case, ou seja, fica sozinho. Por quê? Porque se você fica sozinho, a porta está aberta para a reconciliação, que é a outra coisa. São essas as duas opções. Se você precisar separar, tudo bem, mas não se case com o outro, não se case. Isso seria cometer adultério. Você é casada, você é casado. Não é para fazer isso. Não casa com outra pessoa, fica sozinho ou se reconcilia. E Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus que trabalha em nossas vidas e Ele tem o poder de trazer mudança para nós. Nós não temos esse poder? Sim, nós não temos. Mas o Senhor tem. E Ele é capaz de transformar as vidas das pessoas. E às vezes leva um tempo. Às vezes precisa de uma separação dolorosa assim, para uma pessoa entender, nossa, eu que estou sendo um bobão aqui agindo dessa forma, vou parar com isso. E aí com a dor a gente aprende também. E a reconciliação é o desejo de Deus. Muitos leem isso aqui e falam, não, mas eu não quero olhar essa parte aqui, eu prefiro pensar que não está mais jeito, não tem como, eu vou separar. Irmãos, a separação, o divórcio, ambas essas situações não trazem solução para nada. Quais são as razões dos conflitos? É muito mais importante identificar isso e com a ajuda do Senhor trabalhar nessas coisas do que fugir da situação e não cuidar. Quantas e quantas pessoas acharam que o problema era a outra pessoa, divorciaram, foram lá, casaram de novo, tudo em atos de desobediência. Agora são uma só carne com mais de uma pessoa, está rolando um adultério generalizado
e aí descobre que estranho, eu achei que casando com essa pessoa aqui ia ser diferente. Muitas vezes os problemas estão conosco. As duas partes precisam se ajustar para realmente trabalhar juntos, para ser de fato uma só carne. E com o Senhor Jesus tudo isso é possível. Mas sem Ele, qual que vai ser a solução? Ficar sozinho a vida inteira? Queridos, para todos aqueles que passaram por divórcios, casaram novamente, a continuação desse texto, mais para frente, ele fala, ó, fica do jeito que está, você foi chamado assim, você foi salvo nessa situação, não tenta ficar mudando nada, daqui para frente continua assim. Então isso é a beleza da graça de Deus e do perdão de Deus, porque por cometer atos de adultério como esses, e por todas as outras coisas que nós como seres humanos fazemos, muitas dessas nós já teríamos sido condenados à morte. Se estivéssemos debaixo da lei hoje, nós teríamos sido condenados à morte. Mas eu queria falar para vocês que a condenação da morte foi dada sim. Por todos esses pecados que a nossa geração peca, por todos esses casamentos que em desobediência foram tentaram, né? As pessoas tentaram anular esse casamento com uma assinatura, um papel, vocês sabem, o processo todo do divórcio, com todos os recasamentos, colocando as pessoas em uma situação de adultério, com tudo isso, a pena de morte da lei foi dada sim, mas ela não foi dada a nós, ela foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Como nós somos gratos por isso. Essa inclusive é a boa notícia. Às vezes uma pessoa nunca conheceu ao Senhor direito, não sabe, já ouviu o seu nome, mas nunca entendeu, nunca ouviu o Evangelho e daí entende. Ah, Cristo pagou por tudo, cuidou de todos os meus pecados. Glória a Deus, eu acredito nisso. Essa pessoa então passa a ser salva. Dali para frente o Senhor deseja que ela viva uma vida correta. Uma vida que honre ao Senhor e não faça mais coisa errada, mas por tudo aquilo que passou, já está apagado, já está esquecido, já foi pago, porque o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz. Mas mesmo assim é um assunto de extrema importância, porque justamente precisou da morte do nosso Senhor Jesus Cristo para o pagamento desses pecados também. Então, irmãos, isso é um conceito que nós precisamos levar para os nossos jovens, para a próxima geração. Se você está ouvindo isso e pensou, nossa, mas comigo, e agora? Já é tarde. Lembre-se do que eu comentei, leia o resto do capítulo, você vai ver. Fica do jeito que está, não tenta desfazer nada, fica do jeito que está e viva em paz. O Senhor já cuidou de tudo. Mas advirta os jovens, explique para os jovens. Essa é uma decisão que vai afetar o resto da sua vida, ela é a segunda decisão mais importante da sua vida. Quando você se casar com alguém, escolha bem, porque depois que casou, vocês dois vão ser unidos por Deus, não vão ser mais dois, vão ser um só, e é para sempre enquanto em vida, ou seja, é para a vida toda. Somente a morte separa o casamento. Vamos então tratar o casamento como um relacionamento que vale a pena brigar por ele, vale a pena lutar para que tenhamos uma boa relação, vale a pena pegar Efésios 5 e decorar o capítulo todo e ler aquilo e entender aquilo e obedecer às instruções, tanto as instruções para os maridos como as instruções para as esposas. Vale a pena brigar pelos relacionamentos que Deus nos deu a oportunidade de ter. E quando nós seguimos a vontade de Deus, pode até ter uma sensação de um sofrimento temporário, mas vale muito a pena. Deus sabe o que está dizendo, confia nele. Você pode estar se sentindo tentado a fazer alguma coisa que nós já vimos aqui hoje, que tecnicamente está errado, não é para fazer, é pecado, até mesmo adultério, mas você fala, não, mas viver assim não dá, eu não consigo, eu sou obrigado a casar mesmo assim, casar de novo, sabe, entrar numa situação errada.
você se sente desse jeito e fala, eu não consigo de outro jeito. Será que não? Será que Deus daria uma ordem? Que Ele não te daria as forças para cumprir e com ela as bênçãos para desfrutar daquela vida que é a vida em obediência? Você não confia em Deus? Eu acho que todos nós devemos confiar plenamente no Senhor. Ele é digno de confiança, Ele é fiel, Ele sabe o que fala, Ele sabe o que instrui e Ele sabe que as coisas que nós fazemos não têm apenas consequência aqui no nosso dia a dia, mas afeta a nossa eternidade. Não é salvação pelas obras, não. Mas as nossas obras vão ser avaliadas pelo Senhor para ver qual vai ser a nossa recompensa na eternidade. Então, o que nós fazemos aqui determina como estará o nosso estado eterno. O Senhor é digno de confiança. Vamos confiar nele, vamos tratar com reverência o casamento que Ele criou. Um homem, uma mulher, os dois só, mais nada, se unindo, deixando os pais e se unindo, se tornando uma só carne, se tornando um só. Que Deus ajuntou, não separe o homem nunca. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua morte em nosso lugar. Obrigado que pelas nossas muitas falhas e nossos muitos pecados, Tu deste a Tua vida por nós já, e já pagaste o preço e a punição. Por isso te damos graças. Agradecemos que a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, o Senhor nos ofereceu gratuitamente. Se nós cremos em Cristo, pela fé no Teu sangue derramado, nós somos salvos e por isso te agradecemos, Senhor. Pedimos pelos casamentos de todos, pedimos por esse país, pedimos por todas as pessoas no mundo todo que possam desenvolver casamentos saudáveis e em obediência às Tuas instruções, e assim então eles vão desfrutar verdadeiramente de todas as bênçãos que Tens reservadas para esta relação maravilhosa e especial que é o casamento. Esse é o nosso pedido, Pai, e conforta aqueles que estão passando por situações dolorosas. Ajuda todos eles que estão passando por isso, Senhor, porque é muito doloroso tanto para os pais como para os filhos, como para os familiares, todos sofrem muito. Então pedimos, Senhor, que tragas conforto e tragas forças para todos eles e principalmente tragas sabedoria para que a próxima geração não cometa esses erros. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.